E aí, pessoal, tudo certo aí com vocês? Tudo certo aqui comigo? Bem-vindos ao Bíblia e Ponto Final, Adailton que vos fala. Galera, essa jornada é uma jornada muito interessante porque Deus colocou na minha mente, no meu coração ali, mais na minha mente, de falarmos das mentiras do diabo. Então, uma sequência já de vários vídeos falando sobre as mentiras do diabo. Porque na, dentro da verdade só existem as verdades de Deus e as mentiras do diabo. Desde quando Deus criou o universo, existem as verdades de Deus e as mentiras do diabo. Isso começou no céu com Lúcifer e depois veio para a terra lá no Éden. Então, Deus fala uma coisa, o diabo fala outra. Deus fala uma coisa, o diabo fala outra. Deus fala através hoje da sua palavra e o diabo vem falando na boca de pastores, de padres, de papas e de doutrinas, tirando as pessoas do caminho do Senhor. Tá certo? E o Bíblia Ponto Final é um canal arrojado, não tem medo. E a minha esposa, a minha pequena, fala assim que às vezes eu vou ser perseguido, mas esse é o final de todo aquele que defende a palavra de Deus. Eu vou defender a palavra de Deus, porque essa é a minha missão. Davi, quando ele foi pleitear com Golias lá, o gigante, ele não foi pleitear o povo, defender o povo. Ele foi defender a honra de Deus, porque o Golias estava xingando, blasfemando do nome de Deus Altíssimo. E ele fala assim, cara, mas ninguém vai fazer nada, e ele foi e fez. Então eu também a mesma coisa estou fazendo aqui. É, é uma situação bem complexa, porque eu vou falar contrário àquilo que as pessoas acreditam. Porque as pessoas acreditam em mentira, cara. Basicamente, eu assisti um documentário ontem, como é que é o nome? É, o documentário fala sobre psicose em massa, como que a sociedade ficou mentalmente doente, porque é muito interessante. Psicose em massa, como que a sociedade ficou mentalmente doente. Cara, a sociedade está doente. Tudo aquilo que era errado hoje é certo, tudo aquilo que não podia hoje pode. Não, a minoria ganhou voz. E, ó, tá em suma. Então, aqui, o Bíblia Ponto Final, ela tem uma ressalva, tá? Fala só as verdades de Deus. Aí você pode falar assim, mas só, já ouvi isso várias vezes, mas só você tem as verdades de Deus? Eu vou falar para você que eu não tenho medo, porque a palavra de Deus diz assim, ó, aquele que você não pode tirar nem um tio, nem uma vírgula da palavra até que tudo se cumpra. E aquele que tirar e ensinar a outros tem uma consequência. Eu sou tranquilo em relação a isso, sabe por quê? Porque eu só vou falar exatamente o que está aqui. Aí você vai gostar de ouvir ou você não vai gostar de ouvir. Aí já é um problema seu, cara. Porque eu não tenho nada com você, você não tem nada comigo. Se você não concorda comigo e quer, e você fala. Sabe o que acontece? Você fala que é um adorador de Deus, você fala que é um cristão, mas você não tem que ficar com raiva de mim, porque a Bíblia também fala que a nossa guerra não é contra a carne. Se eu estou falando algo sobre a Bíblia e você não concorda, fala, peraí, Lé, eu acredito de um jeito, mas o Adailton está falando de outro jeito, eu vou ver qual que é. Aí você vai na Bíblia, ora, porque o intuito do Bíblia Ponto Final é fazer você ir na Bíblia estudar, cara. Porque Deus pede isso, errais por não conhecer as sagradas letras. Erra porque não conhece o Evangelho. Você tem que examinar as escrituras porque é ela que fala da verdade. Cara, você tem que estudar, mas aí você acha melhor não concordar comigo e acreditar. Ó, eu vou falar que isso é o drama da humanidade. Você acredita na sua doutrina. Qual que é a doutrina? Aí vem, putz, todas elas, cara. Tudo que é doutrina, baseado na palavra de Deus, é uma doutrina. Aí, ó, adventista, católico, Deus é amor, testemunho de Jeová, Assembleia de Deus, espírita. Cara, você acredita nessa salada. Você acredita na doutrina, mas você não acredita na palavra. Você não acredita na palavra. Você acredita no pastor que ensina essas doutrinas para você, mas você não acredita em Cristo. Ele é o pastor. Ele é o único pastor. Você acredita em líderes espirituais, mas não acredita na Bíblia. A sua fé, cara, é a fé que a gente fala lá de que Cristo fala. Bem profetizou Isaías a respeito de vós hipócritas. Com a boca me louva, mas o coração está longe de mim, ensinando e guardando preceitos que são tradições de homens, esquecendo os mandamentos de Deus para seguir as tradições dos homens. Você deixou a maior parte das pessoas. Na verdade, a maior parte não, todas as pessoas que eu conheço deixaram de seguir os conceitos da palavra para seguir ensinamentos de homens. E o Bíblia Ponto Final veio para fazer você acordar desse sono. É um sono que a palavra fala. Você está dormindo, cara? Acorda. E uma das coisas que nós falamos no vídeo passado foi sobre a prostituta e a meretriz. Nós falamos, não. Cristo fala em Apocalipse 17, ele dá a descrição da meretriz da prostituta, que é uma igreja infiel aos mandamentos de Deus e que ensina povos, nações, tribos e línguas.
Ela está assentada sobre 7 montes, veste púrpura escarlate, tem uma taça de ouro cheia das abominações. Beleza? É os ensinamentos de Roma. Só que fala que ela é a mãe de todas as meretrizes. Então toda a igreja dita, evangélica, que segue pelo menos um conceito de Roma papal, é filha da meretriz. Logo, está fora da palavra de Deus, logo está ensinando errado. Então, é sério. É sério. Hoje nós vamos falar de Apocalipse, sobre a Páscoa, que é outra grande mentira do diabo. A Páscoa dos dias de hoje é uma grande mentira do diabo, flertada pela igreja romana, criada pela igreja romana e seguida pelas filhas da meretriz, que são todas as igrejas protestantes. Todas. A minha mulher fica assim, meu anjo, todas. Porque se a igreja protestante não está dentro da palavra, porque, de novo, a igreja protestante nasce da discordância dos ensinamentos de Roma. Agora, a igreja protestante segue os conceitos de Roma. Tanto é que o Trump agora, o Donald Trump, ele tem a sala da religião, a sala de oração. Ontem, ontem, todo domingo tem um domingo de oração lá. Ele consegue, o Trump se diz católico, mas Estados Unidos é protestante apostatado da fé. O que é um protestantismo apostatado da fé? Ele se diz protestante, que protesta contra o papado romano, porém afastado da fé, que mantém as características do protestantismo, só que concentra na sua doutrina princípios estabelecidos pela Igreja de Roma. Aí ele consegue reunir rabino, pastores, bispos, cara, uma salada de fruta, é o que a gente chama de ecumenismo. Ecumenismo para Deus é abominação. Ecumenismo. Nos dias de hoje fala que isso é respeito, é liberdade religiosa, mas a liberdade religiosa é um grande engano. Só tem Deus e a sua palavra. Então, a Bíblia, ponto final, ela pleiteia muito essa ideia de que só existem as verdades de Deus e a mentira do diabo. Só que a mentira do diabo parece verdade, cara. E as verdades de Deus no seu ouvido coçam, porque você não quer mais ouvir as verdades de Deus. Beleza? Show de bola. Então, o vídeo passado falamos sobre a meretriz, a prostituta, tá certo? Veja lá. É importante. Hoje eu vou falar sobre a Páscoa. Eu tinha dito que eu ia falar sobre os 7 Espíritos de Deus, que está lá em Isaías 11, verso 2. E a Bíblia fala dos 7 Espíritos de Deus e Isaías comprova isso, e eu vou trazer para vocês porque eu tinha prometido. Isaías 11, 2. Os 7 Espíritos de Deus, que são as 7 velas do candeeiro, que são os 7 anjos. Tá aqui, Isaías 11, verso 2. Eu vou contar com vocês. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, 1. O Espírito de sabedoria, 2. O Espírito de inteligência, 3. O Espírito de conselho, 4. Fortaleza, 5. O espírito de conhecimento, 6. E o de temor ao Senhor, 7. São 7 espíritos de Deus, Isaías 11, verso 2. Beleza? Eu estava devendo isso. No outro vídeo eu tinha dito que eu ia fazer, que eu ia mostrar para vocês. E eu não sou eu que falo, é a Bíblia que diz. Isaías 11, verso 2. Beleza? Hoje nós vamos falar sobre a Páscoa. Eu tô meio rapidinho, porque eu queria falar de 2 assuntos. Eu não sei se vai dar tempo. Mas eu vou falar sobre a Páscoa. A Páscoa, nos dias de hoje, é uma das grandes mentiras do diabo. Tudo que você está fazendo relacionado à Páscoa, hoje, pelo menos o que eu vejo, é mentira. Primeira coisa, não existe uma vírgula falando sobre a questão de não comer carne. Na verdade, a Páscoa é para comer uma carne assada sem tempero. Mas eu vou ler aqui para vocês. O Adailto está inventando. Não, eu vou ler. A Páscoa de hoje é uma mentira do diabo. Tudo que você faz na Páscoa, para Deus não tem menor significado. Você pode até achar, meu coração está fazendo isso com... Não importa, brother. Se o seu coração está fazendo, mas seu coração é enganoso e desesperadamente corrupto. É isso que a palavra fala. Você tem que prestar um culto a Deus pela razão. Romanos 12, verso 1. Vai aí, cara. Mas eu vou colocar para vocês. Minha mulher briga comigo quando eu pego pesado assim, mas... João, certas vezes, chamou os escribas e fariseus de víboras. Sim, o Cristo chamava os escribas e fariseus de hipócritas. Várias vezes, na cara dos caras, chamando os caras de hipócrita. Então, cara, às vezes tem que falar. E eu vou falar. Tá certo? Eu vou ter que falar. Não importa. O importante é eu defender a honra de Deus e eu vou defender a honra de Deus. Páscoa significa passagem ou salto. Eu vou ler. Páscoa. A palavra Páscoa. Tudo que você tiver dúvida, você vai buscar o significado da palavra. Aí, se você for no Google, o Google já está corrompido pelos poderes do mundo. Você vai no Google. Mas aí você busca outras fontes, várias fontes. O Google já está corrompido. A inteligência artificial completamente corrompida. Então, Páscoa.
passagem ou salto. Êxodo capítulo 12 vai falar sobre a Páscoa. Vou te dizer aqui, você vai ler. Você vai perceber que tudo que você faz para a Páscoa, direcionado para Deus, Deus não aceita, porque ele não aceita coisas que estão fora da sua palavra. Beleza? Vamos nessa aqui, ó. Êxodo capítulo 12. E falou o Senhor a Moisés a Arão na terra do Egito, dizendo: este mês vos será o princípio dos meses. Esse vos será o primeiro dos meses do ano. Pronto, já começou uma das grandes mentiras do diabo aí, onde o Papa Gregório mudou os tempos para janeiro. E o ano começa em janeiro de acordo com o calendário gregoriano, por conta do culto. Se você pesquisar, você vai ver. Os romanos têm um panteão de Deus. O que é um panteão? Panteão são vários deuses, os romanos. E um deles é Janus. E aí, para culminar com o solstício, com o dia do sol, porque os romanos adoram o sol. Isso aí veio do Egito até hoje, os romanos adoram o sol. Você pode ver que tem uma parada lá, mas ó, os romanos, o papado romano adora o sol, não adora Deus, adora o sol. E janeiro vem de Janus, que era um deus do panteão romano. Eles adoram esse cara aí, tá certo? Então aqui tá falando que o mês de abril da Páscoa é o início dos anos. Aí veio o Papa Gregório mudou os tempos e a leis, descrito em Daniel 7:25. Então o nosso ano já está errado. Já começa por aí. A Páscoa, e curioso que a comemoração da Páscoa está basicamente dentro do mesmo período. Tá certinho. Aí é o ano novo. Abril, maio, ali é o ano novo. Tá? A virada do ano. Não é janeiro, porque Janus é a comemoração, é esse tal de Janus. Pesquisa, cara. Não custa nada. Sua mente vai despertar. É bom que você desperte. Lembra do Matrix? Desperta aí. Vamos lá? Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, tome cada um para si o cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada casa. Um cordeiro, tá vendo? Cordeiro é o quê, brother? É carne. Eu falo brother é irmão, tá? Brother é uma conexão do inglês, é irmão. Ô, meu irmão, cordeiro é carne. Aonde está escrito aqui? Isso aqui é Deus que está falando para Moisés falar para o povo. Aonde está falando peixe? Fala para mim, quem te disse que você tem que comer peixe? Tá vendo como você está sendo enganado? Você está fazendo coisas em nome de Deus, mas que Deus não está nem ouvindo a sua oração. A Provérbios fala, tem um texto de Provérbios que fala assim: aquele que deixa de ouvir a lei, até sua oração é abominável. Sou eu que estou falando, cara. A sua adoração a Deus é uma adoração vã, se você não tiver embasado na Bíblia. Vã. Eu estou falando, não sou eu que estou, é a Bíblia que fala. Aquele que aparta o ouvido de ouvir a lei, até sua oração é abominável. Então, se Deus está falando aqui que é um cordeiro na Bíblia e você come peixe, o que está acontecendo com a sua oração? Abominável. Vou continuar. Acho que não vou conseguir fazer os dois, mas não importa. Deus sabe. Aí fala do cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme comer cada um, fareis a conta para o cordeiro. Outra coisa aqui, tá vendo que ele fala conforme o número das almas? Alma é pessoa, cara. Alma não é uma parada fora do seu ser. Já falei sobre isso em outros vídeos. Mas você quer ser enganado, você prefere acreditar no seu líder espiritual, na sua igreja, na sua doutrina, do que acreditar na própria palavra de Deus. Eu sei, cara, você tá ouvindo isso e fica um nó na garganta, mas é para ficar mesmo. Saulo de Tarso, ele viveu aos pés de Gamaliel, ele era judeu. Quando Cristo fala assim: por que me persegue? Ele falou: não estou te perseguindo. Eu estou fazendo as coisas de acordo com o que Deus pede para mim. Ele falou: mas todo aquele que você me persegue. A mente dele, ele precisou ficar cego, cara, para poder enxergar. Ele achava que estava fazendo o que era certo, mas ele estava fazendo errado diante dos olhos de Deus. Saulo de Tarso é um exemplo de uma pessoa que acha que está fazendo certo, mas está fazendo errado. Por quê? Ele não estava embasado na Bíblia. Por que ele não estava embasado na Bíblia? Porque a Bíblia falava que iria vir o Messias. E o povo judeu não aceitou até hoje Cristo como seu Salvador. Caiu sobre eles uma terrível maldição. Vão ter poucos meninos lá dos judeus que vão aceitar. Mas vão ser muito poucos, porque eles estão esperando o Messias até hoje. Cristo para eles não significa nada. Cristo para eles não é nada. Mas Saulo de Tarso mostra que ele achava que era correto, mas ele precisou ficar cego para poder enxergar. Eu oro a Deus que, se for necessário, faça você ficar cego agora. Você que está ouvindo, você fique cego para você poder enxergar. É importante que você enxergue para que você possa aprender e para que você possa ensinar para sua família. Isso é importante.
A nossa filha aqui em casa está sendo um exemplo de espiritualidade. Nós não chamamos ela para fazer o estudo. Ela ouve. Apocalipse 1:3 fala: bem-aventurados aqueles que leem, eu sou a bem-aventurada, uma pessoa feliz. E aqueles que ouvem, ela é bem-aventurada porque ela ouve. Eu faço estudo com a minha pequena e ela ouve. Ela é um exemplo. Outro dia ela falou para nós assim: nossa, depois que nós entregamos a nossa vida para Deus, todas as coisas mudaram. Olha para você ver, não é que mudaram para melhor, porque quando a vida da pessoa muda relacionada a Deus, tudo que Deus pro- dá para ela, ela aceita como sendo o melhor. Ela já não questiona mais. É uma pessoa que está convertendo, se convertendo, beleza? Carne essa almas, não é uma pessoa fora do ser, é a pessoa. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e guardareis até o 14º do mês. Todo ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde, e tomarão o sangue e poluão em ambas as ombreiras na vega da porta, nas casas em que comerem. Tá vendo? Então, é carne, eles iam comer um cabrito assado sem tempero, e o sangue ia marcar o umbral da porta, aqui ó, marcar a porta, tá certo? É carne. Aonde tá escrito peixe, meu povo? É sério, cara. E naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Essa é a Páscoa. Carne assada, ervas amargas e pães asmos. Aonde está a Páscoa aí que foi ensinado para você? Ó, peixe tem nada a ver com o que Deus falou. Chocolate não tem nada a ver com o que Deus falou. Ervas amargas, tá vendo o que o diabo faz? Ó, carne assada para lembrar o tempo da escravidão do Egito. Ervas amargas, chicote comendo. E pães asmos sem fermento, porque tudo que você aprende de alguém, se não for embasado na palavra, fermenta a sua mente. Então era para você esquecer o fermento. Tudo que você aprende, tudo que eles tinham aprendido do Egito era para esquecer e ficar focado em Deus, beleza? Vou fazer um resumo aqui que eu escrevi. O negócio é sério. É sério, não é brincadeira não. Tem gente que acha que isso aqui é brincadeira. Isso aqui não é brincadeira. Isso aqui é sério. É sério. Aqui eu vou fazer uma ressalva. A Páscoa não é um tempo de fazer festa, e sim um tempo de reflexão, como afirma o texto de capítulo 12. Então, a Páscoa não é um tempo de festa. Eu vejo a parada da Páscoa aí, ó, cara, eu acho... Vou usar um termo aqui. Não vou usar. Eu vejo a galera fazendo Páscoa, fazendo churrasco, fazendo bebendo. Não, é uma parada de reflexão, cara. Isso aqui foi dado para os judeus. Páscoa. Carne assada, ervas amargas e pães asmos. Essa é a Páscoa. E é um lembrete do tempo que Deus tirou o povo do Egito. Não tem nada a ver com a ressurreição. A ressurreição de Cristo tem a ver com o batismo. Ah, mas você não ressuscitou, sabe por quê? Seu batismo foi com água na cabeça. Veja como Cristo batizou, como foi batizado por João Batista. A partir do momento que ele sai da água, desce uma pomba e uma voz que vem do céu. Esse é o meu filho amado, a quem me comprazo. Aí você acredita num batismo? A palavra batismo significa imersão, submersão, afundar, submergir, mergulhar. E você foi batizado? Se você não mergulhou, se você não afundou de consciência, você não foi batizado, cara. Essa é outra grande mentira do diabo. Mas você quer acreditar na sua doutrina porque é bonita. Cara, sua mente foi cauterizada. Você não percebe isso, que sua mente foi cauterizada? Você está ensinando errado. Leia a Bíblia. Ó, não vá na minha onda, não. Não acredite em nenhuma palavra do que eu estou falando. Pega a Bíblia e estuda. Estuda por temas. Sabe o que eu faço? Deus não fala... Ah, eu conheço inúmeras pessoas. Eu já li a Bíblia 5 vezes. Grande coisa, cara. Grande coisa você leu a Bíblia 5 vezes. Grande coisa. Não adianta nada. Nada. Sabe como é que eu estudo a Bíblia? Por temas. Sacrifício, salvação, Cristo, Cordeiro, pecado, sábado, mandamento. É assim que eu estudo. Aí a pessoa lê a Bíblia 10 vezes, mas não entende bulhufas nenhuma. Eu já ouvi, teve uma pessoa que falou assim para mim: quer dizer que você sabe mais do que aqueles meninos lá, aqueles doutores da lei que estudaram mais de 2000 anos? Eu falei: não, quem dá o entendimento para nós é o Espírito Santo. O Cristo fala assim: eis que eu vou, porque se eu não for, eu não posso enviar o Consolador. Ele vos ensinará o caminho da verdade, da justiça e do juízo. Eu não sei nada de mim mesmo. Quem ensina é o Espírito Santo. Eu não preciso ter faculdade de teologia para aprender as coisas de Deus. Eu preciso ter um coração puro, uma mente aberta, sincera a Deus. Se ele perceber que eu sou sincero, ele vai me dar um entendimento disso aqui. Os meninos, quando começaram a falar da palavra lá, aí, no vários julgamentos, assim, como é que esses caras, sendo incultos, indoutos, conhecem as sagradas letras, conhecem tudo isso? O Espírito Santo, cara.
O Espírito Santo ainda fala mais. Quando vocês forem presos e perseguidos, não se preocupem com o que vocês têm que falar, porque no momento certo eu vou pôr na boca de vocês aquilo que vocês têm que falar. Eu não preciso ser um catedrático. Eu só preciso ser uma pessoa fiel a Deus, honesta com Deus, sincera. Aquilo que minha boca fala tem que corresponder com aquilo que está dentro de mim. Caso contrário. O Concílio de Nicéia, em 325, estabeleceu a Páscoa no primeiro domingo após a lua cheia, que ocorre no equinócio da primavera no hemisfério norte. Daí ligaram a libertação a libertação do povo hebreu, judaico, com a ressurreição. Isso aqui, ó, Concílio de Nicéia, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Nesse concílio, o líder era o Silvestre I, tá certo? Que não foi ao concílio, mas enviou representantes. O concílio foi convocado pelo imperador Constantino para resolver questões sobre a natureza divina de Cristo, sua relação com Deus e redefinir a data da Páscoa. Cara, você está de brincadeira comigo, cara. A Bíblia não precisa de homens para descrever tempos e datas. A Bíblia fala tudo certinho o que você precisa fazer, cara. Tudo certinho. Ontem eu fiz um estudo com a minha pequena chamado a Bíblia fala muito assim do coração endurecido. O Hebreus 3:8, você pega lá, Hebreus capítulo 3, verso 8, fala assim: hoje se ouvirdes a voz, não endureçais o vosso coração como foi na tentação do deserto. Aí a pequena falou, mas como é que foi a tentação do deserto? Aí a gente foi em Números capítulo 14, a tentação do deserto, onde murmuravam, onde acreditaram em homens, onde acreditaram em pessoas, ao invés de acreditar em Deus, murmuraram e perderam a salvação. Não entraram na Canaã. Tá certo? Então, tudo que você está fazendo em relação a Deus, se não tiver na Bíblia, e aí fala muito da palavra, cara, mas a palavra é um todo. Aí o papado romano tirou uma parte, colocou outra parte. Você pega lá, pega os 10 mandamentos do catecismo para você ver. Eu tô falando, não tô falando de fé, tô falando de ensinamento. Não tô falando de fé, tô falando de ensinamento. O que foi ensinado para vocês tá errado. E falaram para mim, você sabe mais? Eu não sei mais, cara. Quem me dá conhecimento é o Espírito Santo. Ele é meu instrutor, ele é o meu professor. Eu, o seu também, se você quiser aprender. Então aqui eles se reuniram para definir se Cristo tinha parte com a... tinha parte... Ah, meu Deus do céu. Mas eu vou pular essa parte aqui. Tudo que você acredita hoje foi designado nos concílios. Nicéia, Trento, Tártamo. Cara, os caras se mudaram. Aí eu vou colocar para vocês aqui. Eu fico até enojado, mas eu tenho que fazer, tá certo? A Nicéia hoje é a atual Turquia. Aí quem organizou isso aí, quem coordenou foi um tal de Ósio de Córdoba, nascido em Córdoba, na Espanha, bispo da cidade e conselheiro do imperador Constantino I, desempenhou um papel de liderança na política eclesiástica da igreja. Igreja o quê? Romana. Aqui nasce o credo niceno. Qual que é o credo niceno? A trindade. Ó, a Bíblia nunca falou de trindade. Mas existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas aqui eles definem a questão da trindade. Não precisaria, tá certo? Mas os caras estão, ó, a divindade de Cristo. É sério, cara. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. João 1:1. Eles vêm decidir se Cristo é divino. Decidir na vida de Cristo num concílio de homens. A Bíblia já diz que ele é divino. A criação e a salvação. 3 pontos. Definiu a ortodoxia, como adorar e o sistema de oração. A partir desses concílios que os romanos fizeram, todo o sistema de adoração foi implantado no mundo. Inclusive, eu tenho uma dó, porque a igreja protestante era para ser a menina dos olhos de ouro, mas, cara, tá nadando no mesmo barco. Hoje, nas igrejas protestantes aí, cara, nos ditos evangélicos aí, é dança, é bateria, é pulo, é salto, é um monte de coisa e ninguém se dedica à oração, ninguém se dedica ao estudo da palavra, ninguém muda o seu comportamento, cada dia trabalhando, juntando dinheiro, trocando de carro, tendo mais bens. Quando vier aí a marca da besta, que vai assinalar todos os que são seus, esses que receberem a marca da besta não vão se salvar, já perderam a salvação, porque a Bíblia fala que o nome não está escrito no livro da vida do Cordeiro. Quem não tiver a marca da besta não vai poder nem comprar nem vender. Somente os que não tiverem a marca da besta vão ser salvos. Só que esses caras vão ser perseguidos, eles vão ter o selo de Deus. Eu vou fazer um vídeo aqui sobre o selo de Deus. Quem é que está com o selo de Deus? Então, as igrejas protestantes, eu tenho dó, cara. Eu olho assim e falo, meu pai, tá tudo errado, cara. Mas é uma cegueira coletiva, tá certo? Por isso que o vídeo lá é psicose coletiva, como a humanidade ficou mentalmente doente. Cara, maravilhoso. Eu vou linkar isso aí pra vocês assistirem. Incrível. Eu sou um doente, cara.
Precisa da cura, a cura é a palavra. Beleza? Unificou a igreja, trouxe a ideia de um sistema único de culto e influenciou a teologia, se pôs entre a Bíblia e o povo. Olha só, quando os concílios acontecem, eu acabei de falar que quem me ensina é o Espírito Santo. Quando o papado romano se coloca entre Deus, entre o povo e Deus, ele elimina a pessoa do Espírito Santo. Ah, não precisamos mais do Espírito Santo, porque agora são os nossos bispos, os nossos padres, os nossos teólogos que vão ensinar ao povo. Mentira do diabo. É você com Deus. É o Espírito Santo te ensinando. Tá certo? Claramente a ortodoxia elimina o Espírito Santo como o único agente capaz de dar entendimento nas Escrituras. Eu vou ler aqui para vocês João 14. Entendeu a Páscoa aí? Se você não entendeu, estuda. Êxodo 12. Você vai comer peixe nunca mais na sua vida. Comer peixe é bom, cara. Mas não precisa ser na Páscoa, não. Deus nunca falou de peixe na Páscoa. Eu sei que você não quer... Eu sei que é duro, mas eu não posso fazer nada, cara. Remédio bom é amargo mesmo. Tem jeito não. Fazer o quê? Ó, João 14, 16, 17. 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós os conheceis. Então o Cristo está falando aqui que é o Espírito da verdade. O primeiro vídeo do Bíblia Ponto Final, falamos da verdade. João 8,32. E conhecereis a verdade vos libertará. Dizemos que se tenho que conhecer a verdade é porque existe uma mentira, e se eu tenho que ser liberto, é porque eu estou preso à mentira. Estude João capítulo 8 em oração. Ore a Deus, peça perdão dos seus pecados. Fala, Senhor Deus, eu falo do teu nome. Olha só o que você vai fazer. Senhor Deus, eu falo do teu nome, falo que acredito em ti, falo que acredito no teu filho. E até hoje eu venho fazendo aquilo que eu acredito está de acordo com a tua vontade. Eu vou estudar agora o Evangelho de João, capítulo 8. Eu peço humildemente que se o Senhor encontrar em mim uma verdade, me mostre o que eu não consegui ver até hoje. Em nome de Cristo, amém. Faça isso. E eu duvido, cara, se você for uma pessoa sincera, eu duvido se você fizer uma oração pedindo perdão dos seus pecados, falando para Deus honestamente que você acha que está certo, e que Ele mostre para você em João capítulo 8, aonde você está errando, eu tenho absoluta certeza que se você for honesto com você mesmo, porque aquilo que sua boca estiver falando tem que concordar com aquilo que está dentro de você. Se você quiser aprender de Deus, ora, pede perdão dos seus pecados, pega João capítulo 8 e estuda verso por verso. Pega um caderno, que nem eu faço aqui, e vai anotando verso por verso. Você vai ver quanto de mentira você andou metido até hoje. Você vai ficar desnorteado. Eu te faço esse desafio, cara. Se você fala de Deus, você tem que ouvir as palavras de Deus. Se você fala que é um cristão, você tem que ouvir a voz de Cristo. Só tem um jeito de você ouvir a voz de Deus e a voz de Cristo, é estudando a palavra dele, que é a Bíblia. Bíblia significa livros escritos pelo Espírito Santo, usando homens comuns, homens simples. Faço esse desafio. Ore. João capítulo 8. Beleza? O Espírito da verdade. João 15, 26. João 15, 26. Mas quando vier o Consolador, Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai testificará de mim. O Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, ele vai falar Cristo é verdadeiro. Através do quê? Através da palavra. Outro texto. 27. João 15, 27. E vos também testificarei, porque estive contigo desde o princípio. Só existe uma verdade, é a palavra. São 5 verdades. Deus, Cristo, o Espírito Santo, a Bíblia e os mandamentos. Tirou um desses, você não está na verdade. Por isso que é necessário conhecer a verdade. E a verdade vos libertará de toda a mentira do diabo, cara. A verdade vai te libertar de toda a mentira do diabo. E o único que vai te mostrar a verdade é o Espírito da verdade, o Espírito Santo. Quando os concílios
papais romanos instituem um culto, eles eliminam o Espírito Santo da vida de vocês. Vocês acreditam naquilo que o homem diz ao invés de acreditar naquilo que a palavra diz, naquilo que o Espírito te diz. Parece mentira. Dá uma confusão. João 16, 7 e 15. João 16, 7 até o 15. 7 e 15, do 7 até o 15. Todavia, digo-vos a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Até quando? Até o 15. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque já o príncipe desse mundo está julgado, que é o diabo. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Viu? 13. João 16, 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Nossa, incrível, cara. 14. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu e vô-lo há de anunciar. 15. 16, 15. Tudo quanto meu Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu, vô-lo há de anunciar. 16. Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Então, o Espírito Santo é o único agente que pode te ensinar as verdades da Bíblia. Parábola do semeador, deixa eu ver quanto tá aqui. 31, tô terminando. Parábola do semeador fala assim, por que o senhor não fala diretamente, fica usando por parábolas? Ele fala assim, para vós outros é dado o direito de entender os mistérios de Deus, mas para eles não. Você é eles ou é um dos discípulos? Porque os meninos ali eram discípulos, estudantes, querendo aprender de Deus. Os outros já achavam que sabiam. Eu oro a Deus e fiz o desafio. E eu oro para que o Espírito Santo possa tocar no seu coração, aquele que estiver vendo essa mensagem agora. Que você possa entrar em oração, querendo aprender as verdades do Senhor através da palavra. E que o Espírito Santo encontre um local restrito, um local absurdo, um local extremamente preparado para ouvir essa mensagem. Que você seja sincero, peça perdão dos seus pecados e queira aprender as verdades de Deus. O tempo está próximo, o príncipe desse mundo está agindo fortemente para enganar o maior número de pessoas possíveis. Eu estou aqui nesse momento orando por cada um que vê esse vídeo, que você possa ser iluminado com o Espírito da verdade, que vos ensinará o caminho da verdade, da justiça e do juízo. Amém? Gente, é um trabalho muito sério. Vocês não estão entendendo o que é isso aqui. É muito sério. Beleza? Mas fiquem na paz do Senhor. Amém, amém, amém.